Bem, bom dia. Estamos iniciando aqui mais uma live Sebrae com você, né? O nosso papo virtual. Vamos aguardar um pouco aqui que as pessoas vão entrando aqui. Já temos aqui algumas pessoas aqui. A Tânia Porto aqui acabou de entrar, né? Hoje nós vamos ter aqui um grato debate, né, com a professora Cláudia Leitão, uma amiga de longas datas, né, sobre o tema da economia criativa, né. Esse é um tema que é mundial, né, todo mundo discute essa temática da economia criativa. Os estudiosos do tema afirmam que a economia criativa é a economia do século XXI, né? O Sebrae, desde o início dos anos 2000, vem trabalhando essa temática, vem discutindo esse tema, vem elaborando conteúdos em relação à economia criativa, né? Atualmente eu coordeno um programa de economia criativa do Nordeste, onde os novos Sebrais do Nordeste participam dessa experiência, tá? Então isso faz parte agora do dia a dia do Sebrae, em especial do Sebrae Ceará. É óbvio que a gente vai fazer essa discussão com a professora Cláudia, né, em meio a essa crise do coronavírus, né? Mas a crise do coronavírus também, né, além do fato de ter vem causando problemas na economia, na área social, na área das políticas públicas, por outro lado, ela acelerou os processos de experiências digitais. E o Sebrae, por exemplo, hoje atende todo digitalmente. Isso foi algo que teve que ser feito de forma muito rápida, né? Fizemos isso. É aí que a doutora Cláudia está pedindo aqui para entrar. E escapou. Cadê ela? E fizemos isso de uma forma muito rápida, né? Opa! Olá, Bom dia. olá, Oi. Bom dia, meu amigo. Cláudia. Tudo bem com você? Saudade, saudade de você, viu? Pois é, né? Estamos aqui, né? Nesse isolamento, né, social, né? Eu acho que é isolamento antissocial, né? Mas a gente nunca falou tanto, né? Também, não Ah, é? sim. Eu digo que a gente fica isolado socialmente, né? Aqui em casa e vivenciando as aglomerações virtuais. É verdade, é Toda verdade. hora. Eu nunca trabalhei tanto, viu? Uma Nós média aqui por todos, semana, uma média nós semanal todos. aqui de três reuniões, vídeo reuniões, né? Com uma média de duração de 3 horas e meia para cada um. Tem dia aqui, quando termina, eu simplesmente apago aqui, né? É isso aí, Dado o cansaço que sem essas dúvida. reuniões que essas reuniões provocam. Eu estava situando aqui o Uhum. tema aqui que nós vamos conversar, ou fazer aqui o nosso bate-papo virtual, né? Que é o tema da economia criativa, que é um tema que é muito caro para você, para mim, né? E estava aqui informando a sua participação nisso, né? Junto com o Sebrae, desde os anos 2000, que essa é uma temática que o Brasil discute, que a gente aprofunda, que a gente elabora. E hoje aqui a gente vai fazer uma discussão sobre as perspectivas e tendências para a economia criativa. O povo do Sebrae fez esse título pomposo aqui para o nosso, Perfeito. nosso bate-papo. Mas antes disso, eu queria ouvir um pouco como é que você está aí, né? Como é que está aí essa experiência aí da, Olha, eu acho, sabe, do isolamento?
Cartacho, eu acho que tem alguma coisa de muito estimulante no que está acontecendo. É engraçado, a minha reação a tudo isso, eu não sei se é porque eu sou do signo de Gêmeos, eu sou ar, e ar se adapta ao formato, se conforma muito rapidamente às formas, né, onde ele está. A sensação que eu tenho é que, o que é que eu fiz? Eu corri para montar um home office também, com qualidade, assim, da cadeira que eu sento agora, até a tela do computador, eu comprei um outro laptop mais rápido, criei as condições para trabalhar remotamente. Hoje me dou conta de que grande parte do que eu faço eu posso fazer em casa, realmente. Eu acho que essas questões são importantes para a gente pensar a tendência mesmo do trabalho nessa era que virá, pós-Covid. Então, assim, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma coisa que eu ando lendo muito aí sociologia, meu ex-orientador, Mafezoli, vendo aí, acompanhando algumas lives. Outro dia era a Lilian Schwartz que estava dizendo isso. Agora sim é que o século XX está acabando. Eu gosto muito dessa ideia de que um século só acaba quando há um fato, um fenômeno que realmente simboliza, digamos assim, os estertores de uma velha era e o início relutante da nova. Se alguém disser que a gente não está vivendo isso, tá, tá enganado. Ah, Porque cara, nós tá estamos, enganado. né? Estamos vivendo. Você sempre comigo, sempre dialogamos nesse lugar, né? Isso. Entendendo que alguma coisa estava mudando ali, pressentindo isso. É evidente que nós não vamos ver isso, digamos assim. Bacana seria a gente entender daqui a 30 anos, né? O que vai estar. Nós vamos viver a transição. E essa transição Isso. não é fácil, É porque dolorosa. muito dolorosa, porque quando a gente fala de cultura, né, Cartacho, em geral as pessoas pensam que tudo que é de cultura é bom. Não, não, a cultura pode ser muito ruim, porque a cultura é um conjunto de valores que sustentam uma forma de ver o mundo, uma forma de Sim. viver e de representar e significar a nossa vida. Então, os valores de cultura que a gente carrega no século XX são valores que já estão para baixo, que já estão decaindo, né? Essa ideia, essa coisa do individualismo, né? Essa visão, né, de uma soberania mesmo do eu sobre o nós, sobre o coletivo. Tem várias coisas que estão começando a cair e outras que estão vindo. E aí é por isso que é interessante a gente entender o que a gente está vivendo como um fenômeno cultural, mudança de valores culturais, né? Isso. Ontem eu estava num bate-papo similar a esse que a gente está tendo aqui com a Lília Kinderé, e, e ela colocava isso. Eu disse: olha, um dos efeitos que a pandemia provocou foi o efeito de acelerar, né, o processo de vivência digital. Né? Sem E dúvida. já havia uma tendência, né? Mas parece que havia uma tradição aí, umas bolas de ferro que não deixava isso andar velozmente, e agora teve que andar veloz. Né? O Sebrae, por exemplo, em menos de 15 dias teve que trocar os pneus da bicicleta pedalando a bicicleta. E os, e os pneus eram desconhecidos, ninguém sabia direito como é que É, acoplava. Tá? Então, hoje está parece que 100% o, digital. parece que não sei se foi o Silvio Meira junto com o Chico Saboia, nossos Olha, amigos lá do Por Digital. Não sei se foi o Silvio que fez uma live, alguém me contou essa história. Acho que foi o Vinícius Lages, né? Dizendo que o Silvio dizia o seguinte: não dá mais para fazer gambiarra digital. Gambiarra não mais. não, não Né? mais, não mais. Agora a gente tem que realmente se incluir digitalmente e ter a infraestrutura, a famosa história da banda larga, que essa nossa banda larga é meio estreita, né? A É, gente, a gente teria que ter qualidade, né? Realmente, como você encontra nos Estados Unidos, como você tem na Europa. Isso nos prejudica muito. Imagino que o Sebrae também, que está vivendo essa adaptação, também sofre, porque tem rede, né? Tem dimensão de recursos humanos pelo interior, não é? Dos estados e tudo, e precisa estar realmente em rede, né? e no caso do Ceará, tem uma coisa a ser distinguida, né? Porque nós somos o único estado brasileiro que tem um cinturão digital. Isso Sim, isso é ajuda legal. muito. Os outros Ajuda estados, muito. essa semana a gente teve uma reunião com a direção nacional do Sebrae, né? Para apresentar aqui as nossas perspectivas, o que é que a gente está imaginando aí para o segundo semestre. E eu fiz uma apresentação sobre o Ceará, né? Sobre
a economia do Ceará, as perspectivas e as infraestruturas importantes. E uma das infraestruturas importantes que eu apresentei foi o cinturão digital. Eles ficaram abismados, né? Ninguém sabia que a gente tinha uma infraestrutura dessa. E somos o único estado. Você imagine, se aqui a gente reclama da banda larga, imagine, né, aonde você não tem esse apoio. Mas eu vou aqui antes da gente... Aliás, já iniciamos, então, aqui pelo meio do caminho. Eu vou fazer uma pequena apresentação aqui da Cláudia Leitão, né? A Cláudia, a primeira coisa do currículo dela é que ela é minha amiga, tá? É que ela coloca logo no currículo, começa assim, eu sou amiga do Cartacho. Me orgulho muito dessa nossa amizade, muito. E a Cláudia é mestra em Direito pela Universidade de São Paulo, né? Doutora em Sociologia pela Sorbonne, foi secretária de Cultura do Estado do Ceará de 2003 a 2006, portanto, aquilo que eu disse, ó, o século XXI, pelo menos o século XXI formal da cronologia, né? A Cláudia já estava envolvida com essas temáticas. Depois ela assumiu a Secretaria de Economia Criativa do Ministério da Cultura, de 2011 a 2013. Né? Os que estão nos ouvindo, existe um plano de economia criativa para o Brasil. Né? Sempre que eu revisito o plano, cada vez eu o considero mais atual. Né? Tá aí, ó, acabou de mostrar aí. Cada vez ele é mais atual. Né? Eu acho que quando ele foi feito, ele tinha um quê de visionário. Né? Ele não estava sendo para aquele momento, ele foi feito para este momento agora e mais para frente. Quem procurar aí na internet encontra ele em PDF. Vale a pena ler, reler, ler de novo. Tá? A Cláudia também é professora do mestrado profissional em gestão de negócios turísticos da Universidade Estadual do Ceará. Está diretora do Observatório de Fortaleza, que é um importante equipamento criado para a cidade e criado sob a batuta da Cláudia. Tá? Esse observatório faz parte da governança municipal do Instituto de Planejamento de Fortaleza, do Planfor, e ela é consultora em políticas públicas para a cultura e economia criativa. E eu tive a satisfação de ter contratado a Cláudia como consultora para a gente elaborar o nosso projeto de economia criativa do Nordeste, né? Que está em implantação. E nesse momento, Cláudia, ele está em reformulação. Não em reformulação dos conteúdos, não em reformulação daquilo que a gente colocou no plano, mas ele está tendo que se adaptar ao mundo digital. Isso é o esforço, o momento que a gente está aqui agora. Uma das atividades que iria ser feito presencialmente no Cariri, que era o primeiro festival nordestino de economia criativa, tá? Ele agora está sendo organizado para ser todo digital. Possivelmente já alguém vai estar ali aperreando para participar aí do festival. A gente quer, com esse festival, mostrar o Nordeste, mostrar a inteligência do Nordeste, mostrar as diversas dimensões culturais do Nordeste, fazer disso um mosaico. Não vai ser uma feira, vai ser um festival com muita animação, né? Que lindo. Homenagem ao Patativa, homenagem ao Ariano Suassuna, ao Chico Sainz, assim, tudo que temos de economia criativa no Nordeste. Então, a nossa temática aqui é as perspectivas e tendências para a economia criativa. Então, queria iniciar aqui, né, indagando de você como é que você está vislumbrando aí a economia criativa, né, nesse novo momento, né, desse novo momento que está aí entre chegar e virar, né, um momento aí ainda de convivência com o coronavírus até que a gente tenha a vacina, né? Como é que você está percebendo isso a partir do isolamento social da Cláudia Leitão? Olha só, nesse meu isolamento, pouco isolado. muito, pelo contrário, eu ando numa promiscuidade enorme. Eu estava ontem, Cartacho, terminando uma última oficina, um workshop, e eu queria contar para você e para quem está com a gente agora,
eu fiquei muito feliz de ter sido chamada pela Unesco para trabalhar com um grupo de 25 expertos, e fiquei muito orgulhosa de estar no meio deles. Tenho lá 2 colegas também brasileiros que também estão conosco, que foram convidados também. E a nossa tarefa de 4 workshops foi simplesmente trabalhar e aprofundar a implantação de 22 indicadores de cultura para a implantação em países. Esses indicadores estarão ligados, são frutos, portanto, dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Foi engraçado, porque foi no dia 21 de maio que eu recebi esse convite da Unesco, que é o Dia Mundial da Diversidade Cultural, e foi o dia que o Bolsonaro acabou com a Secretaria da Diversidade Cultural, que ainda existia lá dentro da estrutura do ex-MINC, né? Da atual Secretaria Especial da Cultura. Tudo é muito simbólico, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, quer dizer que a Unesco está lá querendo avançar numa discussão sobre cultura e desenvolvimento mesmo, e a gente aqui está indo no sentido oposto. Então, a primeira questão aí muito complicada para nós é a contramão que o Brasil já estava antes da Covid. Então, assim, tem uma dimensão aí política que, na verdade, para nós, o vírus já tinha chegado há muito tempo, né? O vírus da ignorância, né? O vírus do retrocesso, o vírus da incompreensão de se perceber que não se vai avançar simplesmente com um país, né, que vai produzir queimada, que vai avançar no garimpo, que vai desmatar, para plantar soja, para criar boi. Isso é uma coisa muito velha, já velha mesmo até para a segunda metade do século XX, quanto mais para o século XXI, que é, então, o famoso século da Quarta Revolução Industrial. Para quem duvidava da Quarta Revolução Industrial, né, que já estava aí propugnada e profetizada, ela chegou, não é? Quer dizer, o Fórum Econômico Mundial já tinha dito que entre 2015 e 2020, que é exatamente o ano que a gente está vivendo, quer dizer, o mundo ia perder milhões e milhões de empregos tradicionais, porque tudo isso ia ser substituído mesmo, não é, por um mundo onde a tecnologia ia fazer muitas tarefas que eram tarefas humanas. Eu acho que esse entendimento é importante para a gente entender que a economia criativa ela nasce daí, pelo fato de que há certas coisas que são mecânicas, que são operacionais, não precisa de gente fazendo. E que há coisas que são tipicamente humanas, que é a imaginação, a capacidade de criar e de imaginar. Isso, em termos tendenciais, né? Quer dizer, se haveria toda essa perda de trabalho no sentido do trabalho mecânico, isso valorizaria, ao longo do tempo, cada vez mais pessoas capazes de pensar o novo. Ora, isso tudo também é velho. Velho no sentido que algumas décadas a gente já está falando. Mas eu acho que ninguém entendeu muito direito isso. Eu acho que há muitos países que ainda não compreenderam. O Brasil, como você diz, né, teve uma espécie de primeiro momento compreendendo essa questão da economia criativa. O próprio Ministério também não quis, mas não quis. Quis namorar, mas não quis casar. Chamou para jantar, mas na hora H não chegou junto. E eu voltei para casa com uma sensação de uma frustração. Aquilo que você falou. Ixi, eu acho que eu fui na hora errada. Eu acho que não era essa hora. Talvez se tivesse sido com o Gil. Certamente se eu tivesse estado com o Celso Furtado, né, na década de 80, a gente teria trabalhado para avançar nessa discussão territorial dos setores que são capazes de criar, produzir, distribuir, comercializar e fazer consumir produtos que têm uma cara do Brasil e que trabalhem com a identidade simbólica brasileira. Pois é, agora eu acho que é uma coisa da casa do sem jeito, até porque nós estamos tão na contramão da história que quando eu fui convidada para esse trabalho com a Unesco, a primeira coisa que me informaram é que o Brasil está fora, certo? O Brasil está fora. Agora, Burkina Faso está dentro. Burkina Faso na África está dentro, porque quis ser piloto para a implantação dos indicadores de cultura dos ODS. Veja que coisa louca, né? Quer dizer, Portugal está dentro, vários países da Latinoamérica, e eu fiz parte de um grupo de consultores da América Latina. Esse negócio
tá vindo, como se diz no Ceará, cartaz de com força. Não tem, né? Não tem como a gente recuar diante de um quadro em que a questão da industrialização é mesmo uma questão que já vivia problemas e números para baixo, né? A gente sabe, é só pegar os números, que a gente não vai ter tempo aqui para falar disso, mas enfim, quem vê os números da indústria percebem que há uma tendência à queda e um aumento do serviço, né? E nós, no Brasil, claro, somos um país da pequena empresa mesmo. 80% dos nossos negócios são pequenos, embora a gente não tenha nenhuma política federal para o pequeno, realmente. Os pequenos são desamparados, o dinheiro não chega, o crédito não chega, né, a formação não chega, e o Sebrae fica ali sozinho. É uma espécie de organização que tem um papel hoje, eu diria assim, de sobrevivência dos pequenos e que compreende, digamos assim, qual é o cenário no qual o Brasil vai estar, tem que estar, porque se a gente está no mundo global, a gente não pode se separar. E que aí, portanto, um caminho enorme para... Não se trata nem sequer de você digitalizar, digamos, um produto que você já tem, mas é você já pensar de uma forma digital. E aí você tem um outro lugar, né? Que é construir produtos digitais, e isso implica uma nova cabeça, não é simplesmente digitalizar o que já existe. Então, assim, eu tenho essa admiração pelo Sebrae, você sabe disso, o Sebrae tem andado muito só, tem segurado essa onda muito sozinha. Agora, eu queria colocar aqui, talvez, se a gente... às vezes a gente tem uma tendência de achar que uma situação, quando ela acontece, ela vai mudar tudo no dia seguinte. Não vai. Né? Eu não acredito também em milagre, eu não sou messiânica, acho que ninguém aqui que está com a gente é. Eu vejo que tem pessoas aqui, acho que a Eliana Marinho entrou aí, querida Eliana Marinho, que eu adoro. São pessoas todas aqui que estão curiosas com as tendências, digamos assim, globais e as tendências locais, marcados por esse fenômeno mundial, que vai ter ondas e que vai e volta. A questão não é exatamente a pandemia, mas é porque, como diz você, ela acelera as nossas necessidades. Ela torna urgentes a discussão sobre os nossos modelos mentais. Então, assim, quais são as nossas vocações e por que a gente não está trabalhando com elas? Vamos agora pensar aqui nas questões problemáticas. A primeira questão problemática da economia criativa é porque ela tem, digamos assim, ela tem vários frameworks, ela tem várias estruturações. Existem brigas dentro da Unesco, a Unesco sozinha, ela também briga com ela. Existem brigas da Unesco com a UNCTAD, que é o braço do comércio e do desenvolvimento. A ONU é uma mãe de muitas organizações que tratam a economia criativa, cada uma de um lugar. E essas organizações brigam entre elas, que eles não estejam me ouvindo agora, porque eu estou aqui meio que dizendo o que talvez eles não queiram que eu diga. Mas nessa minha longa história, conversando com eles, participando de discussões com eles, eu percebo isso, que as visões são muito, digamos, pouco integradas. Eles precisam dialogar mais. Quando a gente vê o modelo, por exemplo, da UNCTAD, que é um modelo em que há 4 grandes eixos, eu dizia isso ontem para o Expedito Parente, que está na SEDET e que está tocando aí também o Plano Ceará 2050. Eu dizia, Expedito, qual a dificuldade de uma Câmara Setorial de Economia Criativa? É porque a Câmara Setorial, ela tem que dar conta de 4 eixos que estão dentro, digamos, desse esquema da UNCTAD, que é o braço do desenvolvimento e do comércio das Nações Unidas. Quais são esses 4 braços? Primeiro é o braço do patrimônio cultural, não é? E aí, esse patrimônio cultural, entra aí os sítios arqueológicos, as unidades de conservação, é onde a natureza também é cultura, o que é uma coisa muito bacana. É de entender que quando você defende a natureza, a floresta amazônica, as comunidades quilombolas, as tribos indígenas, os nossos rios, não é? O nosso açaí, você está, portanto, defendendo o nosso patrimônio cultural natural. O Gilberto Gil chamava isso de biodiversidade cultural. Perfeito. Aí ele diz tudo. Não dá para separar biodiversidade de diversidade cultural. Isso é do domínio da economia criativa. Nessa área do patrimônio entra tudo.
entra o tacacá, entra a tapioca, entram as festas populares, entram as aglomerações, e aí a gente tem um problema. Porque quando a gente está falando aqui de patrimônio cultural, festas e celebrações, não é? Aí a gente tem o que nesse momento a gente não pode e a gente tem que suspender, que são festas, festivais, feiras e tudo aquilo que aglomera. Então aqui nós temos um problema e aí nós temos que colocar isso no lugar, porque nós não vamos poder, nada substituirá o Deus Eros, que é a proximidade física que faz a festa. Eu espero que isso passe, porque nunca vamos nos sentir numa festa no espaço virtual. Nunca. Eu também aí não quero, é a minha visão, eu posso até discutir com pessoas que dizem, não, é a mesma coisa, mas não é mesmo. Não é? Porque a festa, ela exige proximidade. Ela se dá no encontro dos corpos. E isso é uma outra discussão que nós não vamos ter aqui. Mas nessas manifestações tradicionais e em tudo que envolve a natureza, quer dizer, só aí tem um braço da economia criativa que é enorme, paisagens culturais, os museus, os sítios arqueológicos, o patrimônio natural brasileiro que é enorme, as paisagens, né? Os mestres da cultura, a gastronomia, a festa do pau da bandeira, o carnaval, Iemanjá. Imagina o Brasil sem isso. Imagina o Brasil sem carnaval, né? Como é que se pode imaginar? É o tamanho da dimensão do que isso nos identifica. Estamos vivendo um primeiro São João sem quadrilha. Sem quadrilha. Sem quadrilha. Então, digamos que há vários setores nesse momento que estão sendo atacados. Já eram atacados pelo governo federal, desde que nós vivemos o impeachment da presidenta Dilma, aquilo foi caindo rapidamente, nós fomos perdendo, o papel do IPHAN foi sendo diminuído, o papel da FUNAI foi sendo acabado, né? Então nós somos sendo corroídos em termos institucionais e o resultado disso é que as áreas da economia criativa voltadas, portanto, a esse grande braço, que é do patrimônio cultural, também estavam prejudicadas. Evidentemente que agora a pandemia maximiza algumas tragédias, né? A segunda área, que está dentro da Câmara Setorial, que deve ter representação e que tem grande dificuldade de trazer para a Câmara Setorial, é a área das artes, Cartacho. As artes. E aí eu estou falando da fotografia, das artes visuais, eles colocam o artesanato, a Unquitade coloca aí, não é? A música, a escultura, as artes de rua, tudo entra aí. As artes, muitas delas, quase todas elas, necessitam também de gente, de consumo, de espaços para consumo. Então, elas também estão muito prejudicadas, porque nós não vamos, por mais que a gente faça uma visita virtual ao museu, também a gente não troca isso por estar na frente da obra e sentar na frente dela e ficar ali, no processo de contemplação. Então, os museus vão se readaptar, vão diminuir o número de públicos, os grandes museus já estão fazendo isso, mas a gente sabe aí que tem uma perda que a gente vai ter que atravessar. As artes estão sofridas porque elas vivem de público, elas vivem também desse encontro das pessoas e da sociabilidade humana, Aí entra uma terceira área da economia criativa. Engraçado, os artistas têm pouca relação, a gente ainda não conseguiu puxá-los para a Câmara Setorial. E aí eu estou falando dos escritores, eu estou falando dos pintores, dos escultores. A gente tem o trabalho, eu estou lá na Câmara até o final do ano, mas a gente tem que puxar as artes para dentro de uma discussão de desenvolvimento. Nem isso ainda nós conseguimos. Eu acho que é um dado importante, o Sebrae nos ajuda muito, quando atrai os escritores, quando pensa na política do livro, quando traz as discussões sobre o artesanato. Tudo isso é muito importante para entender que isso é economia, que isso é desenvolvimento. O terceiro eixo é o eixo das mídias, das mídias todas, das mídias digitais. Aí é uma área que nós vamos nadar de braçada a partir da pandemia, é o que você estava dizendo. Que aí nós vamos sair do papel cada vez mais, vamos trabalhar cada vez mais com suportes digitais. As pessoas estão lendo mais na época agora da pandemia, significa que vai ter um aumento de consumo de livro, mas não é livro de papel, é e-book. Então a gente está dizendo mesmo que tem
uma ampliação interessante de mercado que a gente tem que prestar atenção. Todo o audiovisual, tudo que envolve produção de podcast, TV, rádio, conteúdo, né? O que é que a gente está fazendo em casa no confinamento? Vendo no Spotify, são nos streamings, na Netflix, pegando outros streamings de filme. Enfim, essa produção ela é muito importante e ela também vai crescer profundamente. Agora, também não se faz cinema sem proximidade, senão vai virar um monólogo esperando Godot, né? A gente também não vai se iludir. Então, tem uma área aí que a tecnologia ela é fundamental, mas ela também envolve, né, uma cadeia produtiva enorme de gente que está ligada a ela, que está ali preocupadíssimo nesse momento. Iluminadores, técnicos, né, produtores, esse pessoal que a gente não acha muito nas quinais. Daqui a pouco a gente fala das quinais, né? Temos 15 minutos e daqui a pouco acaba. Mas a última área, para devolver a palavra para você, é a área das criações funcionais. Essas a gente atrai mais facilmente para a Câmara Setorial, são profissões que já se identificam com uma visão mais de negócio, e aí eu estou falando dos designs, todos os designs, né? Fortaleza, por exemplo, é uma cidade que tem uma tradição importante da moda, do design de interiores, tem um parque bacana de design gráfico, tem uma área importante de web design. Então, o design é um setor importantíssimo. Nós somos agora cidade criativa do design, graças ao apoio que tivemos de você, do Sebrae. A área de arquitetura, que também nunca se viu muito como uma área da economia criativa, começa, digamos assim, a entender isso por aqui, mas também ainda se afasta muito. Mas arquitetura e urbanismo são áreas essenciais da economia criativa. E toda a área de publicidade, né? Toda a área de games. Então, são setores aí que despontam cada vez com mais força, porque se a gente pensar só especialmente na pandemia, se a gente não juntar os designers com a saúde, a gente não vai avançar nem numa cidade melhor, nem no hospital melhor, nem numa máscara mais adequada, nem na própria estrutura de sinalização, por exemplo, para os equipamentos culturais. Design está em tudo. Design atravessa tudo. Então, imagine o que é uma Câmara Setorial de Economia Criativa que tem todos esses setores e que é chamada de Câmara Setorial. Na verdade, ela é um conjunto de vários setores nessas quatro grandes, digamos, eixos, nesses quatro grandes eixos, não é? Patrimônio cultural, artes, mídias e criações funcionais. E alguns têm, digamos, crescerão rapidamente durante o Covid e depois, e outros estão sofrendo perdidamente, agora com a esperança de serem ajudados por uma lei de emergência cultural, que acabou de ser aprovada, vai para a mão do Bolsonaro, sabe-se lá o que ele vai fazer, mas são pessoas que são trabalhadores da cultura, que na verdade estão sofrendo porque realmente não estão produzindo e não estão podendo viver com o que conseguiam, digamos, como se diz no Ceará, apurar, né? Músicos, dançarinos, atores, etc. Agora, qual é o problema disso tudo? Resumindo, né? É que nós estamos diante de um conjunto da obra. Eu sempre dizia isso lá para o Porto Digital, nas minhas brigas, quando eu era secretária da Economia Criativa, porque o Porto Digital puxava já design, já se metia com game, já se interessava com as áreas, digamos assim, as áreas lucrativas. E eu dizia, olha, o bom é a cesta básica, porque esses setores colaboram. Não dá para pensar, né, num restaurante sem pensar na música, né? Nós precisamos unir esses setores para que um ajude o outro. Se um tem sustentabilidade mais rápida e o outro não tem, o que tem puxa o que não tem. Mas o bom é o conjunto da obra. Todos são importantes. Eu acho que a gente ainda tem dificuldade de compreender esse conjunto da obra, entendeu, Cartacho, em relação à economia criativa. E aí eu tenho muito medo de quem vai ficar no caminho. Porque aí nós temos os pequenos sofrendo, né? Desde os pequenos que estão na gastronomia, aos pequenos que estão na música, aos pequenos do artesanato, aos pequenos que estão na dança, aos pequenos da produção, aos pequenos das artes visuais, aos pequenos do pequeno jornal da favela, enfim, são da poesia,
gente fazendo, a cena cultural periférica no Brasil é incrível, mas as pessoas estão muito desamparadas. Essa questão que você coloca dos pequenos, o Sebrae está no grupo estratégico aí do governo do Estado, que estuda os protocolos, a retomada, como é que abre, como é que fecha, os indicadores de saúde para garantir a abertura dos estabelecimentos, né? E eu sempre coloquei lá nas reuniões, né, em função dos dados do Sebrae, né, que, olha, qualquer fase de retomada, qualquer fase, a fase preliminar, a primeira, a segunda, a terceira, qualquer uma que você escolher, quando você abrir, a maioria dos estabelecimentos que irão abrir serão dos pequenos negócios. Porque mais de 90% do ICMPJ do Brasil são dos pequenos negócios. Então, ao tratar essas questões, é óbvio que os pequenos estão aí colocados. Eles podem não ter representação do ponto de vista da tradição do PIB e tal. Mesmo assim, representa quase 1/3 do PIB brasileiro, e você não tem uma política de apoio aos pequenos negócios. Está aí o crédito, né? Veio o crédito, tem o crédito, mas as regras de acesso continuaram as mesmas, comandadas pela FEBABRAN. Então, a dificuldade de acesso é muito difícil, né? Essa semana alguém me deu um número numa das lives de discussão de crédito, que 59 pequenos empresários apresentaram na Caixa Econômica os projetos, né? Apenas 6 conseguiram ter o acesso. Então, essa é uma dimensão do problema. A outra é essa questão da Câmara Setorial. Eu vou propor no Conselho de Administração da ADESE a gente alterar o nome da Câmara Setorial de Economia Criativa para Câmara Multissetorial de Economia Criativa. Né? São muitas economias, né? Os africanos. Porque... Não, eu sei, os africanos chamam as economias criativas. Isso. Porque se você vai fazer um diagnóstico, por exemplo, sobre a dança, esse diagnóstico não tem nada a ver com o diagnóstico do design. Claro. E não tem nada a ver com o diagnóstico da música. Então é preciso realmente que a gente entenda a complexidade disso, né? Até para a gente ter política. Ela é muito setorial. E um outro aspecto que eu acho que deixa eu explicar outra coisa, Cartacho, que é importante até que quem está com a gente entenda. Há setores da economia criativa que tem Câmara própria. Nós temos uma Câmara da Economia Criativa e tem uma Câmara do Audiovisual. O audiovisual é da economia criativa. Você está entendendo? A coisa é complicada. Quando você está em vários lugares, acaba ficando em lugar nenhum. Isso. É um problema. Então, eu acho que a gente teria que trabalhar essa ideia, porque um dos problemas que eu vejo da economia criativa, quando você fala dos artistas, né? Os escultores, os artistas plásticos, né? É o fato de que eles produzem, vendem, às vezes mal e porcamente, o que produziram e não se veem como agentes econômicos. Exato. Isso é um problema. Então, a ideia de você colocar a economia criativa permanentemente na pauta, discutindo e tal, é no sentido de fazer com que o cliente, por exemplo, do caso do Sebrae da economia criativa, que são os artistas, que são os produtores culturais, se vejam, né, como entes econômicos. No artesanato, isso já avançou muito. Você já tem grupos de artesanato que já percebe isso, né? O diálogo dos nossos artesãos com os designers, no sentido de fazer com que essas duas linguagens se entrem em permanente discussão e possam fazer produtos frutos da associação de uma linguagem e da outra, tem feito com que muitos dos nossos artesãos tenham essa devida compreensão do fato deles serem agentes econômicos. Mas eu queria retomar essa questão do serviço, né? Concordando com você, alguém que falou aí, você falou que o século XXI começou agora. Ora, essa tendência da hegemonia do serviço no século XXI já era algo, né, dito,
eu escrevi sobre isso, você escreveu sobre isso, várias pessoas já falaram sobre isso, e a economia de serviço é uma economia do século XXI. Com a pandemia, com essa aceleração, né, aí veio os home office e as lives. Né? Ora, pesquisa do Datafolha, acho que publicada essa semana na Folha de São Paulo, mais de 80% das pessoas que estão fazendo home office, que estão trabalhando em home office ou em home work, não querem mais voltar. Querem, né, organizar a sua vida. Né? E um dia desse eu estava num debate com os arquitetos, olha, entrou no programa residencial da arquitetura o home office. Não tem como a gente não projetar mais um apartamento, uma casa, né, um loft, o que seja, sem pensar onde é que vai acontecer aqui esse programa, esse novo programa de necessidades, que é o lugar que a pessoa vai trabalhar remotamente. Vários serviços do Sebrae já não vão voltar para a sede. Já vão continuar home office. Ou seja, o mundo do serviço, né, tende a esse caminho, que aí é uma consolidação aí da revolução, da quarta revolução. Mas para a gente não deixar de responder pelo menos uma pergunta dos que estão aqui nos acompanhando, né? Eu recebi agora uma pergunta, né, que queria que você comentasse assim: quais são os valores que sustentam o pensamento digital? Isso aí dá muita tese de doutorado, viu? Vixe! Eita danada! Que olha, a gente já está encerrando aqui. Bom, eu acho que tem uma coisa importante, que é a gente pensar no valor do intangível, né? Quer dizer, cada vez mais, quando a gente está falando de um bem ou está falando de um serviço, isso aí, digamos que é a grande qualidade da economia criativa, é que ela está ali despertando em você algum tipo de sentimento, né? Que é de adesão, que é de pertença, e ser diferente no mundo global é fundamental, né? Porque, na verdade, quando a gente está falando dos estertores aí do século XX, é que a gente está dizendo que o século XX padronizou produtos, bens e serviços, que o mundo global nos domesticou, nos tornou passivos, como dizia o Celso Furtado lá na década de 70 do século passado. Somos consumidores passivos de produtos importados. Que desgraça, né? Como é que nós estamos perdendo essa capacidade de encontrar, né, a liberdade por meio do nosso próprio consumo? Quando você hoje vê que na hora que o desconfinamento começa, pode ser Paris, pode ser Fortaleza, tem fila para o shopping center, nós estamos ainda completamente, digamos assim, condicionados a um tipo de vida que é uma subvida. A gente tem que falar que o valor do digital, não é? O digital é um meio, ele não é um fim. O fim é a liberdade. Agora eu vou para a filosofia, Cartaz. Você está me provocando, agora claro. Eu vou para a filosofia. Muito bem. Né? O próprio Celso dizia assim: quem é livre? Né? E o Amartya Sen, nosso brilhante Nobel também da economia, dizia a mesma coisa. Quem é livre? Livre é quem faz escolha. Livre é quem pode escolher. Quem não pode escolher não é livre. Se eu sou uma pessoa que fui condicionada por uma sociedade global, por um capitalismo absolutamente fetichista, de que o melhor lugar do mundo é um shopping center, eu estou perdido. Eu estou perdido. Porque por trás de uma grande marca de moda que está no shopping center, o que tem é escravidão. O que tem é atentado aos direitos humanos. O que tem é ameaça à liberdade. Eu estou dizendo isso cada vez mais porque se a gente está falando de desenvolvimento sustentável, Cartaxa, e eu acredito muito que a economia criativa tem um papel enorme nesse sentido, né? Porque ela é uma economia que trabalha com o intangível, com a identidade, com a autoestima, com a liberdade, com a diversidade, com a memória, com a sustentabilidade, né? Com a inovação. A gente precisa se libertar e pensar realmente o que é que a gente deve ser.
O nosso Nestor Garcia Canclini, grande pensador mexicano, né, ele diz isso, a cidadania virou o consumo. Quem é cidadão é quem consome. E consome o quê? Então nós precisamos realmente avaliar, não é, a qualidade do nosso consumo. Não é? Porque quanto mais a gente consome, mais infeliz, diz o Lipovetsky, né, que é um ótimo sociólogo francês, e o Jean Serrois, que escrevem juntos. Eles têm um livro chamado Capitalismo Estético, Artístico, e eles dizem, é muito gadget, é muito produto, é muita porcaria. A gente consome e é infeliz. A gente se agarra no mito da juventude, né? Se agarra no mito da beleza, se agarra no mito de que eu estou cercada de produtos e eu estou infeliz, eu não estou livre. Então, assim, eu prefiro terminar a nossa live aqui dizendo que a economia criativa, como eu a imagino, ela tem que reabilitar a palavra economia, que aristotelicamente, aí vem a professora, né? É pensar a etimologia, é economos, não é? A palavra economia é a mesma origem etimológica de ecologia, de logos. E o nomos é a casa. Que casa nós temos? É o planeta, meu povo, é o planeta Terra. Como é que esse planeta está? Maltratadíssimo. Para fazer aquela roupinha da Zara, o que é que está por trás da roupa da Zara? A moda, que é um setor da economia criativa, é dos setores mais poluidores do planeta. Então nós vamos ter agora realmente que ter uma responsabilidade, né, Cartacho? O que a gente pensava de uma formazinha ali, não, a responsabilidade social da empresa, não, agora é muito maior. Porque aí nós estamos ameaçando a extinção do planeta. Essa Covid só está nos colocando, e aí vem também a questão climática, né? Aí vem aí a questão do aquecimento do planeta. São tantas as questões que não dá para separarmos mais meio ambiente de cultura, de sustentabilidade, do consumo responsável, do consumo consciente, do preço justo, do pequeno. No dia que o Brasil for um país realmente de pequenos, e for no sentido efetivo da política pública, dos programas, aí sim, né? Agora vão criar o Ministério das Comunicações para poder resolver a situação do Centrão, né? Para fazer propaganda lá do presidente. Não é isso. Olha, comunicação é uma área importantíssima, mas é uma indústria perigosíssima, porque, na verdade, são pequenas famílias, hoje nós sabemos quem são as famílias, que definem o nosso consumo e constroem a nossa liberdade. E nós não somos livres quando a gente abre a TV e aprende a consumir isso, aquilo outro. Então, essa indústria, que é a cultural, que é a da comunicação, né, ela precisa abrir espaço para os pequenos, aqueles que não são, como dizia o Gilberto Gil, são as artesanias, são as economias de nicho, são as economias do pequeno. Parece que nós vamos ter que ajudar muito o turismo aí, viu, Cartacho? Talvez a gente possa terminar com essa provocação. Quem vai redesenhar o turismo no Brasil e no mundo é a economia criativa. Com certeza. Bom, eu queria aqui agradecer enormemente, carinhosamente a Cláudia Leitão pela participação nesse bate-papo virtual. Foi muito legal. Eu acho que com grandes provocações, todos que nos assistiram, né, vão ficar com algumas caraminholas aí na cabeça, e estamos aí nessa militância da economia criativa para fazer esses debates, para aprofundar essas questões. E para terminar, vou fazer aqui minha propaganda do Sebrae, né? O Sebrae hoje ele está completamente digital, com atendimento digital, e seus canais são a central de relacionamento. Você liga para o 0800 570 0800, né? Diz qual é o seu problema de empreendedor, né? E o canal vai lhe informar, vai lhe orientar, vai lhe indicar quais são os caminhos para você enfrentar aquilo que está criando dificuldades para você. Temos também o nosso Zap, nosso WhatsApp, 085 981 39 0634. Esse canal, Cláudia, é o canal, por exemplo, você está fazendo curso hoje pelo Zap, é um negócio de um sucesso total aqui no Sebrae. E, por último, o nosso Converse Online com o Sebrae, né, no portal do Sebrae, www.sebraeceará.com, ce.sebrae.com.br. Então, um abraço para todos, um grande beijo para você, e já vamos nos encontrar para tomar um belo vinho. Tomara. Bom dia, prazer enorme. Viva o Sebrae. Beijo grande. Beijo grande.